Nós vamos hoje prosseguir com as nossas meditações em torno das bem-aventuranças. Esse princípio que Jesus apresenta, essa identidade, esse retrato que nós encontramos no Evangelho de Mateus, onde Jesus nos mostra, nos faz compreender a natureza do reino de Deus. O que é que significa o reino de Deus? Nós temos visto, nesses últimos domingos, que Jesus começa o seu ministério, conforme Mateus relata no capítulo 4, pregando o Evangelho do reino e convidando homens e mulheres ao arrependimento. O reino dos céus está próximo, bem próximo. Arrependam, creiam. E o Evangelho é isso, são as boas novas, as boas notícias de que algo novo estava acontecendo, de que uma nova realidade, algo extraordinário, estava sendo anunciado, um mundo novo estava tendo o seu início. Uma boa notícia para um mundo cansado, um mundo quebrado, um mundo rompido, ferido. E Jesus vem anunciando a reconciliação do ser humano com o Criador. E o anúncio de que a liberdade, a salvação, a justiça e a paz são agora oferecidas a todos aqueles que se arrependem e se submetem ao governo de Jesus Cristo, crendo nele como Messias, como Salvador, como Rei, como aquele que Deus enviou para um mundo que encontrava-se imerso na escuridão, nas trevas, no desespero e na angústia. E Jesus, então, vendo essas multidões se aproximando dele, ele então passa a ensiná-los dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Foi assim que Jesus inicia. Essa é a grande boa nova. Essa é a grande boa notícia. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Se não me engano, acho que eu pulei os misericordiosos, não pulei? Pulei. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Hoje, então, nós entramos na penúltima das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Algumas palavras na Bíblia, elas perdem parte do seu sentido, do seu significado, quando são traduzidas. Infelizmente, nem sempre os tradutores encontram uma palavra que represente exatamente aquilo que originalmente ela pretendia significar. Um exemplo disso, eu já comentei aqui um tempo atrás, é a palavra Torá.
uma palavra que nós encontramos em todo o Velho Testamento e que foi traduzida por lei. E esse problema, ele teve o seu início há 2000 anos atrás, no primeiro século antes de Cristo, quando os judeus que viviam no Egito decidiram traduzir a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, para o grego, a fim de ajudarem os hebreus que viviam, ou os judeus que viviam no Egito e já não falavam mais o hebraico, para terem o texto em grego. E quando eles fizeram essa tradução, todas as vezes que aparece a palavra Torá no Velho Testamento, eles traduziram por lei. E isso, é claro, trouxe uma compreensão bastante limitada e algumas vezes confusa para nós, porque o sentido para nós de lei é muito diferente do que o sentido da Torá para um judeu do Velho Testamento. E talvez 2 desses problemas nós carregamos até os dias de hoje. Por exemplo, nós temos de um lado aqueles que são conhecidos, chamados de legalistas, pessoas cristãos, que acabam exigindo o estrito cumprimento da lei de acordo com as suas próprias interpretações. Isso já existia no tempo de Jesus, existe hoje, sempre existiu. E, por outro lado, nós temos aquele movimento que começou no século XVI, entre os luteranos, de pessoas que, para de alguma maneira sustentar a supremacia da fé e da graça de Deus, eles pregavam a indiferença para com a lei. Porque a nossa compreensão ficou bastante comprometida com essa tradução. E a palavra Torá, ela é traduzida por outras expressões, mas, a rigor, ela significa instrução, significa ensino. São os oráculos de Deus dirigidos para o seu povo. É Deus orientando o seu povo na maneira como Deus espera que esse povo viva. E isso pode ser dado não somente através das instruções propriamente ditas, mas também através das histórias, das lembranças, das memórias, das festas, liturgias, celebrações que o povo fazia e vivia, de forma que eles fossem assim passando de geração para geração a instrução, os ensinos, os oráculos de Deus para o seu povo. A expressão que Moisés usa é essa: estes são os mandamentos, os estatutos, os preceitos que o Senhor mandou que ensinassem a vocês. Instruções, ensino, muito mais do que lei no sentido como nós compreendemos e interpretamos. E uma outra palavra, e essa diz respeito ao que nós esperemos hoje nessa bem-aventurança, na 7ª bem-aventurança, e que tem uma compreensão bastante limitada para nós, é a palavra shalom, que é uma palavra que também percorre todo o Velho Testamento e que é traduzida, na maioria das vezes, como paz. Na maioria dos textos, ela é traduzida como paz. Mas a nossa compreensão do significado de paz é também uma compreensão limitada. Para muitos de nós, significa ausência de conflito, serenidade, tranquilidade, bonança. Mas o conceito de shalom vai muito além disso. O pastor e professor Bernardo Shaw, um grande amigo, deu um curso para nós no Vocatio há poucos meses atrás,
e está lançando um livro que será lançado agora em novembro, onde ele explora esse tema da Shalom junto com uma rica exposição do livro de Ruth. Ele diz assim, ele afirmou assim durante esse curso que ele nos deu: se prestarmos atenção às atividades que Deus concede aos seres humanos como parte da sua vocação em Gênesis 1 e 2, logo perceberemos que tudo diz respeito à manutenção da ordem e da plenitude de vida no universo, iniciados pelo próprio Criador de céus e terra. Em hebraico, diz ele, há uma palavra extremamente importante que, embora não ocorra na narrativa da criação, sintetiza esse conceito fundamental ao longo de todo o Antigo Testamento: Shalom. Isso é, paz, segurança, florescimento, plenitude de vida. E ele prossegue dizendo: Shalom conota a realidade de que as coisas estão no seu devido lugar. E essa ideia aparece em Gênesis 1, 28, quando Deus diz à humanidade: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Uma vez que a humanidade existe para representar o Criador na Terra, sua função é estender o governo de Deus em todas as esferas, em todos os cantos da criação. A função da humanidade, ele conclui dizendo, é dar continuidade ao trabalho de Deus no cosmos, construindo uma cultura de shalom, uma cultura de ordem, de plenitude de vida. É sobre isso que essa bem-aventurança diz respeito. É sobre isso que Jesus está se referindo ao dizer que abençoados são os pacificadores. Porque o que Jesus veio fazer no mundo, e anunciando no capítulo 4, no início do seu ministério, e o nosso papel no mundo é dar continuidade ao trabalho de Deus no universo, no mundo que Deus criou, construindo, usando a linguagem do pastor Bernardo, uma cultura de shalom, de ordem, de plenitude de vida. Essa era a visão dos profetas, essa foi a compreensão dos apóstolos. É assim que nós precisamos entender essa bem-aventurança. Por exemplo, quando nós olhamos Isaías 35, nos primeiros versos, veja o que o profeta diz, veja que visão impressionante Isaías tem. Ele diz assim: o deserto e a terra se alegrarão. Isso aqui é uma promessa, uma profecia messiânica. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Então se abrirão os olhos aos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo.
Quem por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E quando Jesus entra no mundo dizendo, o reino chegou, é disso que Jesus está dizendo. É sobre isso que ele está falando. E quando ele apresenta as bem-aventuranças como um sinal, como um retrato, como características da vida desse reino, é isso que ele está descrevendo, é essa boa notícia. O apóstolo Paulo, e esses textos falam por si só, no capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 13, ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Shalom, paz. E vindo evangelizou paz. Paz não foi apenas propor um estado de serenidade, mas de reconciliação, de plenitude de vida. Porque esse é o sentido da nova criação que Jesus inaugura. É isso que significa aceitar o convite de Jesus quando ele diz, arrependam, deem a volta, deixem para trás a vida que vocês têm levado e vivam agora a realidade para dentro da qual eu os convido, chamo, arrependam, o reino está próximo. E mais um texto que fala por si só, que envolve a visão que João teve na ilha de Patmos, em Apocalipse 21, onde ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O reino de Deus chegou. Arrependam. E Jesus, então, diz, bem-aventurados, abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
E usando as mesmas duas perguntas que temos feito em todas as bem-aventuranças, quem são esses pacificadores? E por quê? E o que é que significa a afirmação e a promessa de Jesus de que serão chamados de filhos de Deus? Então, como eu já adiantei, na 7ª bem-aventurança, Jesus não está aqui se referindo aos amantes da paz, aqueles que às vezes saem pelas ruas pedindo por paz, o que é muito bom, muito justo, mas não é sobre isso que Jesus está se referindo. Ele está se referindo àqueles que promovem, àqueles que vão construindo uma cultura de shalom, uma cultura que envolve a vida em sua plenitude, uma cultura que envolve relacionamentos formados, estruturados, estabelecidos, fundamentados na vida que agora temos em Cristo Jesus. É isso que os anjos cantaram quando do nascimento de Jesus Cristo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Shalom. Aqui na terra. E o reverendo Darrell Johnson, ele diz que só é possível paz na terra quando existir glória no céu. Quando cantamos e adoramos, essa paz, essa shalom, é uma realidade. Porque conhecer a Cristo, aceitar o convite de Jesus Cristo ao arrependimento e à submissão ao seu governo, é entrar no mundo que é governado pelo príncipe da paz. Porque a shalom é um dom de Deus que nos é dado por meio de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. A paz não é um evento qualquer, é Cristo. E aquilo que Cristo vem, e aquilo que Cristo realiza. Portanto, a ausência da shalom é a nossa recusa em viver em comunhão com o Salvador, com o Príncipe da Paz e participar da sua reconciliação com o mundo. É isso que Paulo descreve na carta aos Coríntios. Ser pacificadores é participar da ação evangelizadora de Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E somos embaixadores de Deus que clamamos e convidamos homens e mulheres a se reconciliarem com Deus. É por isso que Isaías, no capítulo 52, ele diz: quão formosos são os pés, são sobre os montes os pés do que anuncia coisas boas, do que prega a paz, do que prega a shalom, de que anuncia essas coisas boas, que anuncia a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. O teu Deus reina. A paz, essa shalom, é o dom de Deus que nos é dado em Jesus Cristo. Os pacificadores são aqueles que se arrependem, se submetem ao governo de Jesus Cristo e passam a viver a vida de Cristo e o desejo de Cristo no mundo no qual nos encontramos, fazendo com que o propósito da criação de Deus seja preservado, para que o bem seja proclamado, para que homens e mulheres encontrem essa plenitude de vida
na medida em que ouvem e respondem ao Evangelho de Jesus. Por que eles serão chamados filhos de Deus? É meio óbvio, não é? E no próprio Sermão do Monte, Jesus descreve isso no capítulo 5, ainda no mesmo capítulo, no final dele, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, veja Shalom. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Vou repetir. Para que vos torneis filhos do Pai Celeste. O que nos identifica como filhos do Pai Celeste? Quando nós participamos daquilo que o Filho unigênito tem realizado desde toda a eternidade. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Serão chamados filhos de Deus, como? Quando abençoarmos os que nos amaldiçoam, quando orarmos por aqueles que nos perseguem, quando amarmos aqueles que se levantam e se opõem contra nós, quando nós passamos a viver sob o governo do Príncipe da Paz, fazendo exatamente aquilo que ele fez e segue fazendo, e promover a Shalom, é promover esse bem para todos. Faz nascer o sol sobre maus e bons. Ele faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. Porque quando nós amamos apenas aqueles que nos amam, se saudamos e tratamos bem apenas aqueles que nos tratam bem, Jesus pergunta: o que há de mais nisso daí? Qualquer um é capaz de fazer isso. O fato que nos torna distintos de tudo isso é quando nós atuamos no mundo como povo redimido, reconciliado e que vive sob o governo do Príncipe da Paz. E isso só é possível quando proclamamos as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque não há nada que demonstre mais a Shalom, a paz, do que promover o Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não veio simplesmente para mediar conflitos, ele veio para evangelizar, ele veio para proclamar a reconciliação. E é o Evangelho, e somente o Evangelho, que promove a Shalom de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que promovem a Shalom de Deus, o bem, a segurança, a plenitude da vida, aqueles que atuam contribuindo para o florescimento do seu próximo,
para a vida plena, abundante, como Jesus afirma, do seu próximo. Quando nós atuamos assim, nós estamos, então, vivendo a realidade para dentro da qual o reino de Deus nos convida. Eu queria terminar com essa oração muito conhecida, que é atribuída a Francisco de Assis, mas não sabemos se realmente é dele, onde diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faça com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele entra na sinagoga, ele então abre o profeta Isaías no capítulo 61, lê o texto e termina dizendo assim: hoje cumpriu a Escritura. Vamos colocar de pé e cantar esse hino.